te contar que grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, como Zico, Júnior e Cantona, foram campeões do mundo trocando o gramado pelas areias. Você acreditaria? Pode parecer uma loucura, mas essa migração aconteceu algumas vezes no mundo do futebol e aqui comigo vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre essas histórias. Fala galera, meu nome é Theo Carvalho e esse é mais um vídeo do canal Joga Sério. Canal que eu e meu amigo João Manuel, meu fiel escudeiro, o editor, criamos para falar um pouquinho sobre futebol da nossa maneira. Hoje eu tô aqui para trazer algumas histórias bem interessantes sobre o mundo do futebol, afinal a gente vai falar sobre os jogadores que em algum momento da carreira decidiram largar o futebol para jogar futebol de praia. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer apoiar o nosso projeto, faz favor e já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal porque é de graça e você ajuda bastante o nosso trabalho, valeu? Então, sem mais delongas, vamos logo começar com essa lista que eu preparei com muito carinho porque eu tenho certeza que no final do vídeo você vai ter aprendido alguma história que você não tinha conhecido ainda. Zico e Júnior. E esse vídeo não poderia começar de maneira diferente que não fosse com Zico e Júnior, que além de formarem uma das maiores duplas da história do futebol e serem considerados dois dos maiores jogadores da história do Flamengo, eles também foram uma grande dupla no futebol de praia. Apesar de durante a sua carreira e juventude, muito provavelmente eles já terem se arriscado várias vezes no futebol de praia, eles só foram, vamos dizer assim, trabalhar de forma oficial para a seleção brasileira no ano de 1995, a primeira Copa do Mundo. Naquele tempo, a FIFA ainda não organizava o torneio, quem organizava era a BSWW, a Beach Soccer Worldwide. Na época não haviam critérios pré-definidos para decidir quem seriam as seleções que participariam daquele torneio. Então o Brasil, como um grande representante da modalidade, foi o país sede, e mais precisamente as Areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Inglaterra, Alemanha, Espanha e Holanda foram os representantes da Europa, enquanto Argentina e Uruguai foram da América do Sul e os Estados Unidos foi da América do Norte. O regulamento era simples, 2 grupos com 4 equipes em cada, os 2 melhores avançam para as semifinais, fazem a disputa de terceiro e quarto e finalmente a grande final. Na época, Zico tinha se aposentado há pouco tempo, ele atuava pelo Kashima Antlers do Japão e se tornou não só um grande ídolo do clube, mas uma verdadeira referência para o esporte no Japão. Já Júnior se aposentou em 93, depois da sua segunda passagem pelo Flamengo, quando ele completou 865 partidas pelo clube. Em 94, ele chegou até a ser contratado como técnico e depois de ser vice-campeão carioca, não permaneceu no cargo. Então, com os 2 aposentados e sem tantas obrigações assim, o caminho ficou livre para eles finalmente representarem o Brasil de forma oficial no futebol de praia. E como era de se esperar, foi uma verdadeira covardia com os adversários. No dia 24 de janeiro de 95, o Brasil estreou contra a Holanda e venceu por incríveis 16-2. Isso mesmo que você ouviu. No dia seguinte, num duelo um pouquinho mais equilibrado, o Uruguai foi vencido por apenas 7-4, mas depois as coisas já voltaram ao normal e o Brasil fechou a fase de grupo com 100% de aproveitamento, vencendo a Itália por 8-1. Era 8-2. Na fase de mata-mata, pouca coisa mudou. Afinal, a discrepância do Brasil para os seus adversários era uma coisa assim gigantesca. A Inglaterra até chegou para disputar as semifinais com bastante esperança por contar com a presença do atacante Luther Blissett. Ele foi um atacante histórico do Watford que levou o clube da 4ª até a 1ª divisão do campeonato inglês, além de ter sido vice-campeão da 1ª divisão, sendo artilheiro do campeonato com 27 gols. Blissett se tornou ainda mais marcante por ter sido um dos primeiros jogadores negros a jogar pela seleção inglesa e porque logo na sua estreia ele marcou 3 gols na goleada por 9-0 sobre Luxemburgo. Apesar da incrível história de Luther Blissett, os ingleses não viram a cor da bola e o Brasil venceu por 13-2. Aqui é o Brasil! Na grande final, o Brasil seguiu sem dificuldades e ao enfrentar os Estados Unidos, venceu por 8-1 e finalmente se sagrou de forma oficial o primeiro campeão mundial do futebol de praia. E se você quer saber mais uma curiosidade desse torneio, o árbitro que apitou não só a final, mas a grande maioria das partidas
foi ninguém mais, ninguém menos do que José Roberto Wright. Ele mesmo, um dos maiores, mais icônicos e folclóricos árbitros da história do futebol nacional. Isso aconteceu porque na época não existiam muitas federações de arbitragem no futebol de praia, afinal era tudo muito embrionário e o esporte estava começando a se profissionalizar. Mas voltando para as areias, vamos aqui falar do desempenho de Zico e Júnior naquele torneio, porque o desempenho dos dois foi tão impressionante que eles decidiram dividir o prêmio de melhor jogador. Além disso, Zico ainda foi o artilheiro daquela edição, com 12 gols, ao lado do italiano Alessandro Altobelli, campeão do mundo em 82, com direito a gol do título, mas dele a gente vai falar já já aqui nesse vídeo. E por falar em 82, apesar de ser um grande trauma para o futebol brasileiro, que viu uma das suas gerações mais talentosas fracassar na Copa do Mundo, alguns nomes daquele tempo participaram da conquista de 1995. Como por exemplo, o zagueiro Edinho, que colecionou grandes passagens por Flamengo e Fluminense, além de ter servido muitos anos na seleção brasileira. O goleiro Paulo Sérgio, que jogou no Fluminense, no Botafogo e no Vasco da Gama, era o grande paredão daquela equipe. E fechando o time de ex-jogadores, o ataque contava com Cláudio Adão, que fez história no futebol carioca ao jogar pelos 4 grandes do Rio, além de ter passagens por Santos, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, entre tantos outros grandes clubes. Pelas areias, Zico jogou mais uma Copa do Mundo em 96 e foi campeão mais uma vez ao lado de Júnior. Esse demorou um pouquinho mais para largar o osso e abandonar o futebol de praia. Ele simplesmente jogou mais 4 vezes a Copa do Mundo, foi campeão as 4 vezes, melhor jogador em 3 dessa e artilheiro em 4 das 4. Não à toa, ele é considerado também um dos maiores nomes da história do futebol de praia. Geração italiana de 82. Em 1982, a Itália surpreendeu o mundo do futebol ao ser campeã mundial pela 3ª vez em sua história. Naquele ano, a Copa foi realizada em território europeu, na Espanha, mas os verdadeiros favoritos eram os sul-americanos. A Argentina era a atual campeã e tinha nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona, com apenas 22 anos jogando seu primeiro mundial. Já o Brasil era comandado pelo saudoso Tele Santana e encantava o mundo inteiro com o futebol praticado. No entanto, tanto o Brasil como a Argentina foram eliminados pela Itália no triangular da segunda fase, com direito a show de Paolo Rossi, que terminou como o melhor jogador daquele torneio. Os italianos então seguiram, bateram a Polônia na semi, a Alemanha na final e se sagraram campeões do mundo pela 3ª vez. Não satisfeitos com a conquista dos gramados, alguns jogadores daquela geração decidiram então participar das primeiras edições das Copas do Mundo de futebol de praia. Começando por um que já foi citado, pois Alessandro Altobelli foi um dos grandes nomes a atuar nas areias. Como jogador, além do gol do título de 82, ele ainda marcou mais 4 na Copa do México em 86 e depois de uma longa carreira no futebol italiano, se tornou o maior artilheiro da história da Copa da Itália com 56 gols. Altobelli esteve presente nas 2 primeiras edições da Copa do Mundo de futebol de areia, em 95 e 96, e acabou como artilheiro das duas, com 12 e 14 gols respectivamente. Franco Calcio é mais um campeão de 82 que esteve presente na campanha italiana de 1995. Ele, que é ex-campeão italiano pela Juventus e que esteve presente em 3 Copas do Mundo, era conhecido como o Barão por conta de sua elegância com a bola no pé. Ao seu lado, ele tinha o implacável marcador Claudio Gentili, que também foi ex-campeão italiano com a Juventus, mas jogou uma Copa do Mundo a menos do que Calcio. Depois de chegar às semifinais do Mundial de Futebol de Praia de 95, Gentili disse que aquilo era muito mais difícil do que futebol, mas que foi uma experiência muito divertida também. Cantona e Romário. E agora vamos avançar um pouquinho no tempo para chegar a uma das histórias mais divertidas para mim sobre esse tema. O ano era 2005 e pela primeira vez a FIFA organizava a Copa do Mundo de Futebol de Praia, o que obviamente trouxe mais holofotes para aquela edição, fazendo com que todos cobiçassem aquela taça. Como já tinham se passado muitos anos da primeira edição do Mundial de Futebol de Praia, muita coisa já tinha mudado no esporte, como o crescimento das federações e instituições. Isso fez com que cada vez mais atletas de futebol de praia tivessem espaço nas seleções, ao invés daqueles que se consagraram nos gramados. No entanto, alguns jogadores fizeram parte daquele torneio. A seleção brasileira contava com simplesmente Romário, na época com 39 anos,
anos e ainda em atividade pelo Vasco da Gama. E se você pensa que o cara estava acabado naquele tempo, você está completamente enganado. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano com 22 gols. E depois das frustrações e problemas que o tiraram da Copa de 98 e 2002, ele agora tinha nas areias a chance de novamente ser campeão do mundo pelo Brasil. Tudo parecia muito bem encaminhado para mais uma conquista de título mundial brasileiro. Afinal, a disputa seria novamente nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e o Brasil contava com um incrível retrospecto de ter vencido 9 dos últimos 10 campeonatos mundiais. Romário se juntava a craques da modalidade como Benjamin, Jorginho, Júnior Negão e Neném. Portanto, a seleção brasileira era a grande favorita. Porém, outras duas seleções apareceram como grandes protagonistas daquela edição. Portugal vinha com um forte time, sem jogadores do grife do futebol convencional. Além disso, os portugueses ainda carregavam o título de terem sido os únicos a parar o Brasil no futebol de praia ao conquistarem o Mundial de 2001. A grande estrela daquela equipe era João Victor Saraiva, conhecido como Madjer, um dos maiores e melhores jogadores da história das areias. A outra grande protagonista era a França, que havia sido vice-campeã em 2001 e chegava com muito apetite em busca do seu primeiro título. O time era forte e ainda contava com o grande reforço de Eric Cantona, um dos maiores nomes do futebol francês e ídolo do Manchester United, da Inglaterra. Cantona era conhecido por ser polêmico dentro e fora dos campos, mas também por toda a sua habilidade e qualidade técnica. O atacante foi tetracampeão francês pelo Olympique de Marseille de 89 a 92. Depois teve uma passagem curta pelo Leeds em 92 e foi campeão inglês. Só que no começo da temporada 92-93, ele se transferiu para o Manchester United, onde foi tetracampeão inglês, um título que não vinha para o clube desde a temporada 66-67. Cantona, além de todo o destaque que teve por clubes, também foi um grande nome da seleção francesa e tinha como grande sonho ser campeão mundial pelo seu país. Porém, nas Copas de 90 e 94, o atacante francês não fez o suficiente para ajudar a França a se classificar e decepcionou o mundo ao ficar de fora daquelas edições. O atacante viu de casa Romário dar um verdadeiro show e vencer mais uma Copa para o Brasil, que naquela altura já chegava ao seu quarto título. Em 95, então, Cantona passou por um dos momentos mais polêmicos da sua carreira. Em uma partida válida pelo campeonato inglês entre Crystal Palace de Londres e Manchester United, Cantona deu uma entrada violenta em Richard Shaw e recebeu o cartão vermelho direto. No entanto, ao invés de deixar o gramado normalmente, ele ouviu um torcedor rival o mandando de volta para a França, além de, é claro, outros xingamentos. O francês então não pensou duas vezes e simplesmente aplicou uma voadora Kung Fu no camarada, tendo que ser contido pelos seus companheiros. E se Cantona já tinha convivido com situações conturbadas na sua carreira, essa definitivamente foi a pior delas, e com certeza não passaria impune. A Federação Inglesa e a FIFA o proibiram de estar em campo pelos próximos 9 meses, além de uma multa financeira que chegou a 37 mil dólares. E como se não pudesse ficar pior, a justiça inglesa ainda o condenou a 2 semanas de prisão, no que acabou sendo revertido em 120 horas de serviço comunitário. O problema é que depois de um longo período em inatividade, depois de cumprir a sua punição, Cantona até voltou com certo prestígio ao Manchester United, mas não à seleção francesa, onde ele perdeu espaço e não foi convocado para a Copa de 1998, que aconteceria justamente na França. Revoltado e entristecido pela não convocação, Cantona então decidiu pendurar as chuteiras com apenas 30 anos de idade. O destino ainda seria mais cruel com ele, pois a França não só conquistou o título inédito da Copa, vencendo o Brasil por 3-0 na final, mas também venceu a Eurocopa de 2000. Então, voltando para o futebol de praia, Cantona tinha mais uma vez, 10 anos depois da voadora, em 2005, nas areias de Copacabana, a chance de finalmente ser campeão mundial pelo seu país. Mas lá estava Romário, mais uma vez, tentando atrapalhar os sonhos do francês. Brasil, Portugal e França, como os grandes favoritos, venceram as 2 primeiras partidas e lideraram seus grupos. Mas até aquele momento, tanto Cantona quanto Romário tinham passado em branco. Só que jogador decisivo, craque de bola, você já sabe como é. Nas quartas de final, os franceses tinham um duelo europeu contra a Espanha, que também tinha um bom time na época.
A vitória por 7-4 veio com direito ao primeiro e único gol do craque francês no torneio. Romário, como sempre, já foi menos discreto, e no clássico contra a Argentina, o baixinho desencantou, marcando logo 3 e contribuindo para o triunfo por 9-3. Nas semis, o Brasil enfrentou Portugal, de Madjer, lembra dele? Quem assistiu o jogo certamente lembra, porque ele marcou 4 gols e ajudou a sua seleção a empatar em 6-6, sem brilho de Romário, que não marcou nenhum. Nos pênaltis, Madjer converteu a cobrança decisiva e eliminou os donos da casa em pleno Rio de Janeiro. Já a França teve o Japão pela frente e sem dificuldades venceu por 4-1, se classificando para a grande decisão. Na disputa de terceiro e quarto, portanto, Brasil e Japão se enfrentaram e Romário, antes de se representar para o Vasco da Gama, se despediu da seleção marcando mais um hat-trick e ajudando seus companheiros na goleada por 11-2 sobre os japoneses. Na final, França e Portugal se enfrentaram e Cantona tinha nas suas mãos, ou melhor, nos seus pés, a chance de se tornar campeão do mundo pelo seu país e finalmente realizar o seu sonho. E depois de um emocionante empate em 3-3, a França levou a melhor nos pênaltis e se sagrou a grande campeã, deixando Madjer, artilheiro daquela edição com 12 gols e melhor jogador, com a medalha de prata. Ao ser questionado sobre o sentimento de ser campeão do mundo, Cantona foi bem sincero. Estou muito orgulhoso dos jogadores. Você sonha em ser campeão do mundo desde a infância. Eu não consegui realizar esse sonho no futebol de campo, mas agora consegui aqui nesse lindo esporte. É um sentimento incrível. E assim, longe dos gramados e sem voadoras, Cantona realizou seu sonho e conquistou o seu primeiro e único título mundial. Naquela edição, ainda participaram por suas seleções o uruguaio Gustavo Poyet, vencedor da Copa América em 95, o espanhol Júlio Salinas, pentacampeão nacional com o Barcelona nos anos 90, o atacante argentino Alberto Acosta, que fez sucesso no futebol chileno e na própria Argentina, entre vários outros nomes. Chegando na parte final do nosso vídeo, vamos para algumas menções honrosas de grandes jogadores que também fizeram parte da história do futebol de praia. Em janeiro de 2019, Jorginho, um dos grandes jogadores da modalidade, estava se aposentando com um desafio internacional amistoso contra o Japão no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. E o Brasil teve um reforço de peso, pois Ronaldinho Gaúcho decidiu emprestar um pouquinho da sua bruxaria do futebol de campo para o futebol de praia. E com 3 gols marcados na sua primeira e única aparição com a seleção de futebol de praia, o Brasil venceu o Japão por 11-4. Já em 2008, na despedida de Júnior Negão, mais um grande nome da modalidade, quem fez uma grande aparição foi Roberto Dinamite, na época presidente do Vasco da Gama. O saudoso e histórico atacante do futebol brasileiro fez a sua participação na festa no empate que acabou em 3-3 na praia de Camburi, em Vitória, no Espírito Santo. Por fim, quem também jogou pelo futebol de praia foi Edmundo, e esse jogou pra valer. O ex-atacante vestiu a camisa do Vasco da Gama na Copa Brasil de 2011, disputada em Manaus. E apesar de ter marcado os seus gols, ele ficou com o vice-campeonato, já que o grande campeão daquele ano seria o Botafogo. E essas foram algumas das histórias mais marcantes e divertidas que a gente achou sobre jogadores que decidiram largar o futebol convencional para se arriscar no futebol de praia. Pô, mas, ô diretor, isso aqui é uma bola de altinho, pô. Você tem que respeitar o futebol de praia, pô. Pode Deus. E se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal porque ajuda muito a gente, ativa o sininho para receber notificação e deixa aí nos comentários o seu feedback, a sua crítica, o seu elogio, porque a gente vai ler tudo com muito carinho e tá sempre se preparando cada vez mais para fazer um trabalho cada vez mais maneiro para vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Isso é Canal Joga Sério, galera. Valeu, tamo junto.